Olá, hoje eu trago para você uma pergunta. Qual é a lente que você tem usado para enxergar as coisas que acontecem na tua vida? E aí eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há uns dias atrás. Eu estava andando no carro com a minha irmã e de repente eu falei para ela assim: caramba, deve ser muito tarde, porque já está muito escuro. E ela me respondeu o seguinte: não é bem assim. É que o filme desse carro é muito escuro. Então, provavelmente lá fora está muito mais claro do que a gente está enxergando aqui de dentro. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando sobre quais são as lentes que a gente usa para enxergar o que acontece na nossa vida. É importante a gente entender que algumas coisas que a gente faz têm a ver com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Às vezes, por conta de uma emoção muito forte, por uma emoção que está mexendo muito com a gente tende a recuar ou a gente tende a atacar alguma coisa ou alguém, né? E essa questão da lente é bem importante porque ajuda a gente a entender o que está acontecendo de fato. Se a gente pegar, por exemplo, a emoção raiva, e se a gente pensar que a emoção raiva tem uma lente vermelha, quando a gente coloca esse óculos com essa lente vermelha, para qualquer lugar que a gente olhe, a gente vai ver as coisas vermelhas, ou muito mais vermelhas do que elas realmente seriam, sem esse óculos com essa lente, né? E se a gente pensa de repente na emoção tristeza, e se a gente associa a tristeza com o azul, se a gente coloca esse óculos com essa lente azul, para qualquer lugar que a gente olhe, tudo vai ficar com esse tom azulado. Isso quer dizer o quê? Qualquer situação que aconteça na nossa vida, se a gente tiver com esse óculos azul ou vermelho, a gente vai interpretar essa situação meio que contaminado com essa lente. Então, uma situação mais legal ou interessante pra gente pode ser encarada com toda essa tristeza, ou com todo esse medo, ou com toda essa raiva que a gente está sentindo. E aí, o que é importante fazer? Primeira coisa é reconhecer o que a gente está sentindo, nomear a emoção que a gente sente, porque isso vai ajudar a gente a entender, bom, por que eu estou lidando de uma forma tão ruim em relação ao que a pessoa falou, ou por conta do que ela fez? Será que realmente a situação tá ali em sintonia com o que está acontecendo? Será que eu estou sentindo alguma coisa que me faz interpretar aquela situação de uma forma ruim, desconfortável, desagradável para mim? Então, entender o que a gente está sentindo ajuda a gente a lidar melhor com o que acontece na nossa vida, sem se deixar levar por essa lente que está no nosso óculos. É importante que a gente se permita sentir qualquer emoção. Todas as emoções são importantes pra gente. Mas é importante também que a gente entenda que fica tudo mais difícil se a gente tomar uma decisão quando a gente está com muito medo, ou com muita raiva, ou muito triste. É importante a gente se acalmar primeiro, tentar relaxar e depois prosseguir. Eu sei que nem sempre é fácil fazer isso, que nem sempre a gente consegue, mas a partir do momento que a gente começa a entender que pode ter um filtro ali bloqueando a realidade, bloqueando o que está acontecendo de fato, isso faz com que a gente consiga parar e pensar se aquela é a melhor decisão que eu vou tomar, se essa é a melhor situação, se esse é o melhor momento de fazer uma escolha. E aí a gente consegue viver um pouquinho mais leve, um pouquinho melhor a nossa vida, tá? Então, pensa sobre isso. Qual é o filtro que você tem usado para enxergar o que acontece na tua vida? E pensa no quanto esse filtro interfere nas tuas escolhas, nos teus pensamentos, nas emoções que você está sentindo e também no que você faz em relação
a esse filtro, tá bom? Deixo um grande abraço e, como sempre, peço para você curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas, tá certo? E até a próxima, pessoal!